iludido ou seduzido? Sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Segundo o dicionário, iludido, aquele que foi enganado ou ludibriado, ou que se deixou levar pela ilusão. Meus irmãos amados, Eva foi iludida pela serpente, que era muito astuta, e a convenceu de que o fruto proibido trazia conhecimento e queria trazer coisas boas. Uma coisa interessante que antes desta conversa com a serpente, Eva não se interessava muito por esta árvore, pelo fruto dessa árvore. Mas depois desta conversa, olha só, Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Nós não sabemos quanto tempo Eva viveu naquele lugar e ela não se importava tanto com essa árvore, mas depois dessa conversa, então ela viu a árvore, ela notou a árvore. E essa tem sido uma grande arma de Satanás pelos séculos e milênios. Sua capacidade de iludir e enganar as pessoas, porque Eva foi iludida e acabou comendo, infelizmente, em cima das mentiras de Satanás. Também, infelizmente, tem muitas pessoas que são iludidas por Satanás. E algumas coisas que ele ilude as pessoas, dentre elas, ilude as pessoas que, fazendo o bem, elas terão salvação. E isso é uma ilusão. Você pode até me perguntar, pastor, fazer o bem não é uma coisa boa? Sim, é uma coisa boa. Fazer o bem é uma coisa boa. Mas fazer o bem não traz salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação que é oferecida pelo nosso Deus, ela não é por nossa obra, por aquilo que nós fazemos. Fazer o bem é bom, sem dúvida, mas não é por fazer o bem que nós vamos ser salvos. Vamos ser salvos, na verdade, pela fé, em nome de Jesus, no nome bendito de Jesus, e não de obras, para que ninguém se glorie, conforme está escrito. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão iludidas com isso, e elas fazem obras, e não terão salvação pelas obras. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Fazer obras, isso é algo muito bom, mas não traz salvação. Outras, então, estão sendo iludidas porque pensam que todos os caminhos levam a Deus. A gente escuta muito isso por aí. Todos os caminhos levam a Deus. Sabe, e essa não é uma verdade. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é nenhuma religião que vai nos levar a Deus. É somente Jesus Cristo que pode nos levar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, e isso está no singular. Não está no plural. Ele não está dizendo eu sou um dos caminhos. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas iludidas com essas ideias
sabe, com essas filosofias de vida, achando então que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. E ainda, meus irmãos e amados, como eu no passado, muitos estão iludidos dizendo todos são filhos de Deus. E essa não é uma verdade. Não é todo mundo que é filho de Deus. E a palavra ela diz isso. João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe também o direito de ser filho de Deus. Mas meu irmão e minha irmã, entenda, em nome de Jesus, que nós somos todos criaturas de Deus. A partir do momento que entregamos o coração para Jesus, que o recebemos em nossa vida, aí então temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, recebemos esse direito. Então não são todos que são filhos de Deus. Eu não tenho que pagar por isso, nós não temos que dar grandes ofertas por isso, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos oferecer a salvação. Mas eu preciso reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Por isso que o texto está dizendo: mas todos quanto o receberam. Aqueles que não receberam, infelizmente, ainda não são filhos de Deus, ou poderão ser. Infelizmente, tem muitas pessoas iludidas com muitas outras mentiras de Satanás, meus irmãos amados. Como Eva foi iludida, enganada por Satanás. Mas o título dessa meditação é Iludido ou Seduzido? Então vamos ver a questão daqueles que são seduzidos. Primeiro nós vamos ver no dicionário o que significa essa palavra seduzido. Aquele que foi alvo de sedução ou se deixou seduzir. Aquele que foi desencaminhado. É o que o dicionário diz. O que foi iludido, meus irmãos amados, é aquele que foi enganado e por isso acabou fazendo o que achava que estava certo, quando ele estava errado. Ele fez o errado pensando que estava certo. E por quê? Porque ele foi iludido, ele foi enganado. Já o que foi seduzido é aquele que fez o errado sabendo que era errado fazer. Ele não foi enganado. Esse sabia muito bem o que estava fazendo. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Olha só que interessante. Meus irmãos, um exemplo de uma pessoa que foi seduzida foi Davi. Davi é um exemplo. Ele foi tentado, arrastado e seduzido por sua própria cobiça, exatamente como o texto diz. Ele viu aquela mulher chamada Batseba, esposa de um soldado do seu exército, que estava tomando banho, e ele ficou olhando aquilo, e depois ele mandou chamá-la, ele se deitou com ela e ainda mandou matar o seu marido. A grande questão é que ele sabia em todo o tempo que aquilo era errado. Ele estava fazendo a coisa errada, sabendo que estava errado. Ele não estava sendo enganado, ele não foi iludido quanto a isso, ele sabia. Sabe, meus irmãos amados, ele se deixou seduzir por sua própria cobiça. E eu e você?
Estamos sendo iludidos ou será que estamos sendo seduzidos? Bom, não tem melhor ou pior, essa é a verdade. O que tem é consequência para aqueles que são iludidos e consequências para aqueles que são seduzidos. Sabe, Eva e Adão, eles foram iludidos e comeram do fruto proibido. E qual foi as consequências? Primeiro, que eles foram expulsos do paraíso, e segundo, que eles trouxeram a morte para a humanidade. Por causa do seu erro, por causa deles terem sido iludidos pela serpente, enganados pela serpente, eles foram expulsos do paraíso, perderam o direito de viver no paraíso, perderam o direito de viver eternamente, e por isso eles morreram, e também por isso trouxe morte a nós, a todos os homens. Davi foi seduzido por sua própria cobiça. Qual foi a consequência? A consequência é que ele trouxe espada para a sua casa, para a sua família, para dentro de sua casa, e o seu filho morreu. Meus irmãos, novamente vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 13, agora até o versículo 16. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não podemos, meus irmãos, nem ser iludidos, enganados e também nem ser seduzidos pela nossa própria cobiça. E o que nós temos que fazer então para não sermos iludidos ou enganados? Precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos obedecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra, obedecendo a palavra, não seremos iludidos e nem enganados, porque seremos conhecedores da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para não sermos seduzidos pela nossa própria cobiça, o que nós precisamos fazer? Precisamos buscar diariamente nossa santificação através do Espírito Santo de Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus pela nossa santificação. Note que lá na oração modelo de Jesus, ele diz que nós devemos orar: e não nos deixes cair em tentação, não nos deixes ser seduzido pela nossa própria cobiça. É diante de Deus que nós vamos buscar a nossa santificação, pedir ajuda do Santo Espírito de Deus, para que não sejamos seduzidos. Não podemos ser nem iludidos e nem seduzidos, porque estas duas trará consequências terríveis para nós. Misericórdia, misericórdia. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, não queremos ser iludidos, Pai amado. Nos ajude no conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus amado, para que não sejamos enganados em nome de Jesus. E nos dá graça, Senhor Deus, para obedecermos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus amado, nessa questão, para que não sejamos seduzidos pela nossa própria cobiça. E assim, Senhor Deus, o pecado tomar forma, Deus, porque tudo isso gera morte. Meu Pai amado, não queremos nenhuma dessas consequências sobre nós. Queremos a sua bênção, a sua provisão, o seu cuidado, a sua ajuda, ó Deus de Israel. Assim, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Através do conhecimento da palavra de Deus e através da nossa obediência à palavra de Deus, não vamos ser enganados. De jeito nenhum, não vamos ser enganados. E conforme nós buscamos
a nossa santificação diariamente. Diariamente. Não temos que buscar um dia a santificação para o mês. Nós precisamos buscar santificação para hoje. Para hoje. É só hoje que nós precisamos ser santos. E amanhã trará outras preocupações, mas hoje nós precisamos estar longe do pecado, da nossa própria cobiça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo é que você não seja nem iludido e nem seduzido pela própria cobiça, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, o seu relacionamento com Deus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu coração, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. E da minha parte, um grande abraço a você. Amém?